Olá, tudo bem? Você já pensou em fazer parte de grupos de pesquisas que sejam cadastrados no CNPq? Já pensou em amadurecer suas leituras teóricas que você possa utilizá-las em um projeto de pesquisa, seja no mestrado, no doutorado? Já pensou também em compartilhar as suas ideias, as suas leituras com outros membros de grupos de pesquisa cadastrados também no CNPq? É um pouco sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero falar qual é a importância dos grupos de pesquisa, qual é a importância na carreira do pesquisador, principalmente quando ele pode amadurecer as leituras que ele faz, possa compartilhar as leituras que ele faz e, acima de tudo, amadurecer a sua experiência como pesquisador, como investigador científico. Eu trago aqui hoje um pouco da minha bagagem como pesquisador e falando um pouquinho quando eu trabalhei num grupo de pesquisa que era chamado Literatura e História, coordenado pelo professor Adriano Duarte, da Federal de Santa Catarina, lá no CFH, no curso de História da própria universidade. Naquele momento, quando eu comecei a participar desse grupo de pesquisa, eu notei que, de certa forma, a disciplina de você conjugar as suas leituras e amadurecê-las ao longo das discussões que eram feitas pelo grupo de pesquisa, que também foi um grupo que me proporcionou muita interação, muitas discussões, muitos debates. Nós nos reuníamos uma vez por semana. Eu creio que ainda me falha a memória, era todas as quintas-feiras, no mesmo horário, das 19 às 21 horas, né? E nós tínhamos uma sala, era um laboratório na época, eu creio que ainda funciona, o próprio grupo lá na universidade, e nós tínhamos os textos que eram selecionados, textos da historiografia, da história, né? E textos da crítica literária, da teoria literária. É importante dizer que era um grupo que trabalhava os textos literários com enfoque, a abordagem historicista, né? Os textos, por exemplo, do Sidney Chalub, que é um professor da Unicamp, que é um intérprete da obra de Machado de Assis, do Robert Schwartz também, que são textos já da crítica literária que ele aborda a própria obra do Machado. Então, textos historiográficos que se debruçavam um pouco sobre a crítica literária, sobre as obras literárias, e textos da própria teoria literária, que também se debruçava um pouco sobre os textos historiográficos. Então, era uma mistura, tanto da história e da literatura. Então, o grupo interdisciplinar por natureza, naquele momento, me favoreceu muito essa proximidade de alguns pesquisadores que também trabalhavam no curso de História, eram pesquisadores bolsistas de mestrado, de doutorado. Então, em torno de 8, 10 participantes, e eu lembro bem que nós selecionávamos os textos que eram discutidos na outra semana. Nós tínhamos um grupo ali, uma comunidade também no Facebook, nós disponibilizávamos os textos em PDF para que o grupo pudesse fazer a leitura, e no momento da leitura do próprio texto, nós nos sentávamos aí ao longo de uma mesa retangular, né, e uma mesa grande, e nós tínhamos ali a liberdade de discutirmos esses textos que eram selecionados, e interessante que, durante essas discussões do meu grupo que eu fazia parte, nós não tínhamos uma hierarquia que funcionava assim, olha, primeiro quem pode falar é o doutor, depois quem pode falar é o mestrando, né? Depois quem pode falar é o graduando, não. Todos ali tinham, digamos, voz, né? Isso que eu achava interessante, na participação bastante democrática e bastante amistosa do próprio grupo. Então, interessante dizer que, ao longo desses 2 anos que eu participei, lá na Federal de Santa Catarina, há muitos momentos, como as nossas reuniões, eram, digamos ali, recheadas de reflexões. O professor Adriano Duarte é uma autoridade aí no assunto da história com a literatura, né? Então, ele nos guiávamos, né? Guiava nesse grupo para que a gente pudesse direcionar e trocar ideias das leituras que nós fazíamos, e, ao mesmo tempo, nós produzíamos também textos que eram lidos, né,
de uma forma muito ali argumentativa durante os nossos encontros. Então, participar de grupo de pesquisa é interessante que você mantenha uma seriedade na linha de pesquisa que você desenvolve e, ao mesmo tempo, você mantenha uma produção prolífica, né? Ou seja, uma produção pertinente à sua área de atuação, e você também discute os textos que estão ali na vanguarda do conhecimento, textos atuais, também os textos clássicos, da historiografia clássica, da teoria literária clássica. Eu me lembro bem que alguns pesquisadores mais renomados puderam ali marcar presença nas reuniões, por exemplo, o próprio professor Sidney Chalub também teve a oportunidade, foi lá a convite do professor Adriano Duarte. Uma outra professora que me falha a memória aqui, deixa eu me lembrar o nome dela, que é a Velasco, que é uma pesquisadora na área de literatura norte-americana, de historiografia, história norte-americana também, Sevasco, o nome dela, Sevasco, que é a Maria Sevasco, é o nome completo dela. Então, ela pôde também participar, marcar presença nas nossas reuniões. Então, as reuniões eram definidas pelo próprio professor, líder do grupo, o professor Adriano Duarte, como eu acabei de mencionar, e ele também nos trazia as obras que seriam lidas, os trechos, né? Ou seja, capítulos de obras. Nós nem sempre líamos obras na íntegra, então nós líamos, por exemplo, textos do Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido, algumas partes mais importantes, a formação da literatura brasileira. Eu me lembro bem, nós tivemos também a oportunidade de ler alguns capítulos. O Demônio da Teoria, do Antônio Compagnon, também foi um livro selecionado. O Raymond Williams, também, com as letras, um texto dele muito relevante, é parte do título, tá? E nós trabalhamos também algumas partes do texto do Raymond Williams. Então, quer dizer, nós associávamos a crítica historiográfica, né, a historiografia com a crítica literária. Isso que ganhava maior vulto durante as nossas conversas, as nossas discussões. E ainda me lembro bem que, no período que eu consegui aí compartilhar, fazer parte do grupo, na saída de praticamente todas as nossas reuniões, nós íamos para um bar, né? Nós tínhamos ao direito etílico, né, de tomar uma cervejinha depois dessas reuniões, e nós íamos lá para o IEGA, que é um bar, fica ali na Carvoeira, na região da Carvoeira, próximo à Federal de Santa Catarina. Isso ocorreu no ano de 2012, 2013, de uma forma mais, assim, digamos, aprofundada. Foram os anos que eu participei com o grupo, e nós saímos para lá no IEGA tomar uma cervejinha, e nós discutíamos também os textos durante essas conversas, regadas um pouquinho de cerveja, né? Ali uma porção também de aperitivo. Então, foi muito gratificante fazer parte do grupo do professor Adriano Duarte. Me recordo muito bem, as reuniões ali eram participativas, membros do grupo, inclusive, faziam leituras muito aprofundadas, muito detalhadas e muito críticas também. A criticidade em relação aos textos foi de uma expressão muito forte durante esses encontros. Inclusive, a criação também de artigos científicos, ou seja, aumentou esse repertório de produção científica durante a minha participação no grupo de pesquisa, literatura, história e memória do professor Adriano Duarte. Agora, atualmente, no pós-doutorado, eu faço parte de um grupo chamado Ressignificações do Passado, que é liderado pelo professor Gilmei Francisco Fleck, que é da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O professor Gilmei Francisco Fleck é uma autoridade no novo romance histórico brasileiro e na literatura infantil também, na recepção de textos literários. Então, ele me fez o convite que eu pudesse fazer parte do grupo que ele lidera na UniOeste, juntamente com um grupo de pesquisadores especialistas sobre o romance histórico. Tá? Então, nós temos aí um grupo do WhatsApp, né, que nós podemos também trocar algumas ideias de reuniões, ideias de cursos, de capacitações, de palestras, de produção de artigos. O grupo, além de ser liderado pelo professor
Ele tem também aí a participação do Christian também, que faz parte do grupo, ele também é uma espécie de vice-coordenador do grupo, né, em que eu faço parte. Então, aí tenho muito prazer e satisfação de mencionar o grupo que eu estou agora atualmente vinculado. É interessante dizer que todos nós, quando ingressamos na condição de pesquisadores, quando estamos ali na condição de mestrando, de mestres, doutorandos e doutoras, isso é muito importante, de grande relevância, porque isso aumenta, amplia a margem, digamos, de convites que possam ser feitos a você, por exemplo, liderar uma disciplina numa instituição privada, você ministrar cursos de especialização, você ministrar palestras em outras universidades, porque aumenta o grau de seriedade, digamos, no vínculo que você mantém com o grupo de pesquisa. Isso desde a iniciação científica, cabe lembrar que desde a graduação é interessante que você faça parte de grupo de pesquisa, né? Seja liderado, lógico, com o professor orientador ou uma pessoa autoridade no assunto. É importante que esse professor seja um servidor estável da instituição, seja um professor que já acumulou experiência na instituição e seja também um professor que detém, digamos ali, uma produção científica relevante acerca da própria linha de pesquisa na qual o grupo de pesquisa está vinculado. Isso é interessante dizer. Então, todas essas condições que eu acabei de mencionar, o professor Gilmei Francisco Fleck preenche muito bem, de forma muito ali responsável, ele é uma autoridade no assunto. Eu vou aqui espelhar a tela para vocês, para que isso não possa ficar só na abstração, para que vocês visualizem, vocês também aprendam a pesquisar os grupos de pesquisa na plataforma do CNPq. Então, peço licença a todos para espelhar aqui uma imagem dos procedimentos que vocês possam fazer e verificar se o grupo de pesquisa está corretamente cadastrado ali na plataforma do CNPq. Então, é interessante dizermos que, quando você realiza o cadastro, você mesmo também pode pesquisar. Aqui você vem na página do CNPq, como eu disse, né? Aqui está o endereço lattes.cnpq.br/web/dgp. Tá? DGP significa Diretório dos Grupos de Pesquisa. Aqui está Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, Lattes. É vinculado, lógico, ao CNPq e à plataforma Lattes. Aqui nós temos o diretório, a base de dados, os censos, o histórico. Nós vemos aqui na lupa buscar grupos, tá? Eu clico em buscar grupos. Eu estou mostrando a vocês como nós podemos fazer para... aqui já está ali, ressignificações do passado. O nome é um pouco mais extenso, mas não vem agora de cabeça todos esses detalhes do nome, né? Eu só aqui querendo mostrar. Aqui você pode fazer o filtro. Você vai marcando nomes do grupo, nome da linha de pesquisa. Eu já fui direto ao título do grupo, né? Que eu faço parte, e venho em pesquisar. Clica aqui em pesquisar, ele vai processar a informação, né? E aqui, agora tenho aqui o título completo, que é Ressignificações do Passado na América, processos de leitura, escrita e tradução de gêneros híbridos de história e ficção, vias para a descolonização. Por que híbrido? Porque o romance histórico, por natureza, ele carrega essa hibridez no formato textual, estilístico, estético do próprio texto. Por quê? Ele carrega o quê? Uma carga, digamos, de conteúdo histórico, ele carrega uma carga de conteúdo subjetivo, que tem essa literatura de autoficção, que a própria produção do autor se revela no texto, a epistolografia, que é a troca de correspondência, a inserção de cartas também no texto do romance histórico. Então, ele carrega essa hibridez, na qual muitos teóricos se debruçam e defendem essa questão do romance histórico pela carga da hibridez. Aqui eu clico, aqui está o líder, que eu acabei de mencionar, que é o professor Líderes, né? Nós temos o Valdeci Batista de Melo Oliveira, esse professor eu não conheço, mas o professor Gilmei, já trocamos muitas ideias, tá? E eu clico aqui, ele vai entrar numa outra tela. É um grupo que está, a situação do grupo é certificado, ano de formação 2017, a data da situação 27 de outubro de 2017, data do último envio 6 de maio de 2022, provavelmente seja a última atualização que foi feita, líder do grupo,
o vice-líder, né, os líderes, no caso, não é o vice-líder, área predominante linguística, letras e artes, letras, a universidade, a instituição na qual o grupo está inserido, está vinculado, né, que é a Unioeste, que fica o campus, tem vários campos no Paraná, mas o principal deles é em Cascavel, tá? Aqui o endereço da universidade, né, o telefone. É interessante dizer que as repercussões do grupo, né, ou seja, quais são os desdobramentos do grupo no meio científico. Né? E aqui ele está, vou pedir licença a vocês para fazer a leitura, ocupando-nos dos processos de leitura e escrita, formação do hábito, a substituição crítica e prática e escritural, com o letramento, e em especial o letramento literário. Letra B, literatura comparada na América Latina, escritas híbridas e suas ressignificações do passado como vias de descolonização pelos estudos e análises dos gêneros híbridos da contemporaneidade, com destaque aos romances históricos de diferentes modalidades, bem como as escritas memorialísticas. Bom, eu não vou ler tudo, mas deu a ideia aqui do que vocês estão percebendo. Participação em redes de pesquisa, né? Aqui eu tenho o nome da linha de pesquisa também, quantidade de pesquisadores, quantidade de estudantes. E aqui a parte que é mais interessante também são os alunos, ou seja, são os pesquisadores vinculados. Né? Nós temos a titulação dos pesquisadores, o ano de entrada desses pesquisadores no grupo. Né? Eu entrei dia 13 de fevereiro de 2020, então mais de 2 anos já faço parte. Né? É interessante que aqui vocês estão vendo ó, instituições parceiras, parcerias de instituições também, o nível de treinamento, os estudantes. Tá? Aqui nós temos o técnico, os pesquisadores vinculados também, os indicadores de RH, deixa eu clicar aqui para ver o que acontece. Ó. Nós temos as instituições parceiras relatadas pelo grupo, então a Feira de Santana, na Bahia também, a Universidade Estadual de Maringá também, indicadores de recursos humanos do grupo. Né? Aqui, em termos de publicações também, é interessante revelar a vocês que ele também... deixa eu verificar aqui, se eu clicar no meu nome, eu creio que vá para a plataforma Lattes, isso eu já imaginava, visual espelho do pesquisador, isso, aqui, interessante dizer, né? O meu link no Lattes, a minha condição de pesquisador desse grupo. Então, vocês estão observando, indicadores de produção, visualizar. Isso é importante porque a plataforma Lattes carrega a produção científica atual do pesquisador, né, os congressos que ele participou como ouvinte, que ele apresentou artigos, os artigos foram publicados em anais, enfim, a instituição atualmente que ele é vinculado, se ele faz um pós-doutorado, como é o meu caso, né, eu faço um pós-doutorado, então provavelmente apareça ali. Parece que está um pouco demorando a carregar, né? Mas vocês já conseguiram entender, vou voltar aqui um pouquinho, qual é a função praticamente aí do grupo de pesquisa. Volto aqui a vocês na tela. Então, a função é essa, discutir, aprofundar textos, né, acadêmicos na minha área. Por exemplo, eu sou na área de letras, literatura, né, mais especificamente as interdisciplinaridades, né, as interdisciplinaridades entre a literatura e a história, o romance histórico, o novo romance histórico brasileiro. É com grande louvor e carinho, então, que eu trago aqui para vocês o vídeo de hoje, né? Um vídeo que traz essa força de, digamos ali, a insistência, né, do pesquisador, que ele possa fazer parte de um grupo de pesquisa, que ele possa dialogar com os seus pares, né? Ele possa apresentar artigos em eventos científicos na condição de vínculo com o grupo de pesquisa. Isso é muito importante. Acima de tudo, é uma dádiva no meio científico fazer parte de um grupo de pesquisa. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal e aqueles que desejarem apoiar o canal, por favor, entre lá na minha página do Instagram, tá? Que é professor Cristiano Melo de Oliveira, e apoiem o canal aí, deixando o valor que vocês acharem louvável. De todo modo, agradeço a vocês aqui, a audiência, e comentem também, debatam o vídeo que eu acabei de fazer. Isso é muito enriquecedor, acima de tudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.